sou a professora Berenice. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos falar sobre aprendizagem criativa e o fazer pedagógico. Nós temos a nossa hierarquia do prefeito, a nossa gerente do ensino fundamental e médio, ao qual nós fazemos parte. Essa é a equipe GFEM quinto ano, professora Demilson, eu, professora Berenice, professora Dayana e a professora Jaqueline. Nós temos do lado esquerdo o e-mail. Se vocês desejarem o e-mail do quinto ano, vocês podem acessar. Temos também do lado direito o telefone, caso vocês precisem, é o telefone do primeiro ao quinto ano, e também o blog do primeiro ao quinto, caso vocês precisem ou desejem acessar. E hoje, para apresentar a formação, seremos eu, a professora Berenice, como eu já disse, e o professor Ademilson Borges. A nossa pauta de hoje será sobre aprendizagem criativa, planejamento, plano de aula, projeto e a sequência didática. E para iniciarmos, será com essa frase de Albert Einstein que diz assim: a criatividade é contagiosa, passe adiante. E esse é o nosso desejo, que esse conhecimento vocês possam passar adiante e, se possível, empregar nas práticas pedagógicas. Também temos a sugestão de 2 livros, Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos, e também uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Essas são as nossas sugestões de hoje. E o objetivo da nossa formação é refletir sobre as práticas pedagógicas em aulas remotas e como atuar de maneira criativa e efetiva neste cenário. Esse é o nosso desafio de hoje. Então, para refletirmos, nós trouxemos aqui um trecho de Saviani, que diz que o trabalho educativo é um ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens. Então, atingir cada indivíduo de maneira singular, esse é um dos objetivos e um dos desafios da escola, de todo o ato do processo educativo. Nesse mesmo sentido, o autor diz que a opinião e o conhecimento que produz palpites não justifica a existência da escola. Então, nós sabemos que o aluno ele chega com a escola com o seu conhecimento prévio, conhecimento popular, e esse conhecimento ele precisa ser ampliado, né, refutado aquilo que não condiz com o conhecimento já analisado, científico, né, e também aprofundar os conhecimentos. Então, a escola ela exige para proporcionar a aquisição de instrumentos que possibilitem o acesso desse saber elaborado, né, desse saber mesmo científico, né, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir desta questão. Então, esse, né, é o pontapé inicial que nós devemos ter muito cuidado, que é com a elaboração do conhecimento que é produzido no âmbito escolar. Agora nós veremos o vídeo sobre aprendizagem criativa. Aprendizagem. Aprendizagem é uma das palavrinhas mais importantes dentro da educação, do âmbito educacional, o objetivo máximo da educação. Para você,
É fácil aprender? Ou para você é difícil aprender? Para mim, às vezes, em determinadas situações, é muito fácil, mas às vezes é muito difícil. Algumas coisas eu fico muito desperta para aprender, outras realmente não funcionam. Mas, para reverter isso, existem diferentes maneiras de aprender, e uma delas é a aprendizagem criativa. Você já ouviu falar nesse termo? Bom, ele não é um termo novo, né? Já é utilizado bastante. E nós encontramos ele numa edição recente desse livro, Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Bom, onde nós encontramos essa aprendizagem criativa? Onde ela existe? Ela existe na prática de educadores. Educadores que, em seu esforço de criar experiência significativa para os seus alunos, produzem novas formas ou propicia novas formas de aprendizagem. Também na prática de aprendizes que mergulham de cabeça no universo da experimentação e da descoberta. Também no dia a dia de pesquisadores, empreendedores e das pessoas em geral. Afinal, o que é essa tal criatividade? Para você, o que é criatividade? O que é essa aprendizagem criativa? Bom, a aprendizagem criativa, em primeiro lugar, não é algo novo. É algo que já é trabalhado em todo o Brasil, através principalmente da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Não somente os professores que compõem essa rede e que integram essa rede, mas também os professores em geral, que lá dentro da sala de aula, com certeza fazem toda a diferença na educação pública brasileira. Essa prática está presente na prática de professores de todo o Brasil, principalmente daqueles professores que acreditam que toda criança tem o direito e a capacidade de aprender. É um quadro bastante preocupante, nós devemos levar em consideração. Há 20 anos, nasceram 3,6 milhões de crianças aqui no nosso país, no Brasil. Destas, apenas 240 mil conseguiram concluir o ensino médio com aprendizagem adequada em matemática. Isso representa apenas 7% de todas as crianças nascidas nesse período. Mas o que nós podemos fazer para reverter esse quadro? Bom, a rede de aprendizagem criativa, ela promove a valorização do que há de melhor nas escolas e também procura criar experiências mão na massa, significantes e colaborativas. Você tiver interesse de participar, pode entrar, então, no site e fazer parte também da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E esses professores, eles não estão em todos os lugares, eles estão aqui, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na Rede Municipal de Ensino. Com toda certeza, a nossa rede tem os melhores professores do Brasil. E a aprendizagem criativa, ela reúne várias correntes. E ela pode ser entendida como um movimento em prol de uma educação mais relevante para todos. E entre essas correntes, a principal dela é o construcionismo. Dentro desse, também agrega os conceitos de educadores consagrados, como Montessori, Paulo Freire, Freud, entre outros. Nós temos também práticas e exemplos inspiradores. Esses exemplos que são apresentados, que estão aqui nessas imagens, e também são apresentados, né, neste livro, eles são apenas exemplos que servem para inspirar as práticas pedagógicas dos professores,
e serem adaptados de maneira a construir algo significativo e apropriado para cada realidade. Então, não é algo para ser seguido de forma fidedigna, e sim adaptado, mesclado para cada realidade. Nós temos aí alguns exemplos que nós vamos falar um pouco mais durante a formação, mas aqui em Campo Grande tem sido feito várias ações nesse sentido, como, né, a questão da TV, da rádio, né, da REME. Nós temos vários instrumentos, mecanismos que auxiliam nessa questão da aprendizagem. Nós temos professores maravilhosos, estão aqui dois, né? Mas na nossa rede os professores são muito valorosos e apresentam um trabalho de muita excelência. Para o autor, o modelo jardim de infância apresentado por Froebel é a maior invenção de todos os tempos. E durante a formação você vai saber mais sobre isso. Por fim, o pensamento criativo. O pensamento criativo sempre foi e sempre será uma parte fundamental daquilo que faz a vida valer a pena. Compartilhar vale a pena. Fazer o que gosta vale a pena. Ser professor vale a pena. Parabéns a todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande pelo belíssimo trabalho que têm desenvolvido com muita criatividade. Parabéns a todos. Esse foi um exemplo que nós utilizamos também, que é uma das ferramentas que estão sendo muito utilizadas no âmbito educacional, que são as videoaulas. Nós utilizamos o Canva para fazer, para produzir esse vídeo, e deixamos também como sugestão, porque o Canva agora ele também tem a sua versão educacional, e ela é gratuita, então nós podemos utilizar toda a nossa criatividade para produzirmos vídeos, para produzirmos slides, né, cartazes, muitas coisas bacanas que podem ser construídas a partir da nossa criatividade por essa ferramenta. Então vem a nossa pergunta-chave. Como utilizar a aprendizagem criativa no fazer pedagógico para possibilitar que os alunos apropriem-se dos conhecimentos em tempos de pandemia? Então, esse é o nosso maior desafio, fazer com que o aluno aprenda de forma efetiva. E aí nós vamos falar um pouquinho na nossa formação sobre isso. Então, nós vamos falar, como o vídeo trouxe, sobre a criatividade. Quando nós vamos buscar o conceito de criatividade, nós encontramos aí 3 conceitos no dicionário online de português. Um deles na linguística, que diz sobre a capacidade inata que o falante possui para desenvolver e entender uma quantidade excessiva de enunciados. Se nós pararmos para pensar a quantidade de enunciados que nós possuímos, né, é muito grande. Então, essa é uma capacidade já inata mesmo, né, inerente do ser humano. Nós temos também um segundo conceito, que é a qualidade de pessoa criativa, que tem capacidade, inteligência e talento para criar. Temos também essa terceira, né, esse terceiro conceito, que é essa capacidade de inventar, de criar, de comprar a partir da imaginação. E aí vem a nossa grande pergunta, né? Será que essa criatividade pode ser ensinada? Como podemos fazer isso em sala de aula? E nós vemos isso nas competências, né? Pode passar, por favor, nas competências da VNCC, e uma delas está bem clara ali sobre o pensamento científico, né, crítico e criativo. Então, a própria base já traz isso, e o que está contemplado também no nosso referencial curricular. Então, é a partir disso, a partir desse maior, né, que nós vamos
para a nossa prática, que seguimos o nosso referencial. Então, e por que nós estamos trazendo isso, então? Porque é muito importante, a partir dessa competência, que os alunos podem estar preparados para os novos desafios, principalmente porque existem profissões que as crianças de hoje exercerão e que elas nem existem ainda, né? E outras serão transformadas, serão adaptadas, então as crianças precisam estar preparadas para isso. E para isso, nós então apresentamos. Pode passar, por favor. A aprendizagem criativa. Tá? Então, Mitchell, ele diz o seguinte, que ele está certo que a aprendizagem baseada no modelo jardim de infância seja exatamente o que é preciso para ajudar pessoas de todas as idades a desenvolverem as capacidades criativas, né, necessárias para prosperar na sociedade de hoje, que vive em constante mudança. E foi exatamente, né, o que eu já disse. Então, é por isso que ele acha que é a maior invenção de todos os tempos, exatamente porque pode propiciar um ambiente que as crianças, que adultos, né, que os jovens, adolescentes, possam criar e criar muita coisa. Então, nesse sentido é que ele diz que, para ele, a maior invenção de todos os tempos é o jardim de infância. É esse modelo, né, baseado no jardim de infância. Então, e para que as pessoas consigam prosperar, então, neste cenário, né, a capacidade de pensar e agir de maneira criativa é mais importante do que nunca. A escola não pode preparar o aluno só para as atividades escolares. Precisa preparar para o dia a dia, para enfrentar e poder agir nos problemas cotidianos, né? Poder conseguir resolver os seus problemas diários. E como que nós conseguimos resolver os nossos problemas diários? Com muita criatividade. O que nós mais vemos memes dizendo como que o brasileiro é criativo, né? E realmente nós temos pessoas muito criativas e isso é algo que também pode ser desenvolvido, como nós veremos adiante. Então, a aprendizagem criativa, ela considera que o aluno terá um aprendizado efetivo, justamente porque ela vai trabalhar com questões que vai ajudar esse aprendiz a resolver os seus problemas cotidianos, né? Então, mas como que isso se dá? No momento que o aprendiz está engajado na construção desse aprendizado, no momento que ele se sente também ali como um indivíduo participativo, né? Porque nós viemos, né, ao longo do tempo de um modelo mesmo tradicional, né, como o Paulo Freire já dizia, uma educação bancária, né? Então, onde o aluno era apenas passivo. E esse modelo, ele traz, então, um aluno ativo no processo de aprendizagem. E quando ele participa dessa construção, certamente será significativo para ele. Então, a aprendizagem criativa permite que o estudante construa a partir de uma experimentação concreta, ativa, quer dizer, na prática, como nós veremos adiante. Nós trouxemos esse exemplo, que é um filme, né? O Menino que Descobriu o Vento, e nós vemos todo esse processo criativo no decorrer dessa narrativa, né? Esse filme, ele é baseado em uma história real, né? E nós vemos que aquele jovem, ele utiliza os conhecimentos adquiridos, que foram, né, adquiridos, elaborados, conhecimento científico da escola, e que na realidade dele é uma realidade, assim, de pessoas num ambiente bastante com escassez de recursos mesmo, bastante pobre, e os pais dele incentivam e priorizam a educação, então pagam uma escola para ele estudar, né? E aí, no momento que eles se veem sem água, né? E aí eles ficam até com escassez de comida também, eles não conseguem também pagar a escola, né? Ele começa a ir à escola
escondido para ele poder, porque ele tem um objetivo, ele tem um projeto, e ele quer realizar esse projeto, e para isso ele precisa de conhecimento. Então, ele procura esses conhecimentos elaborados para resolver um problema do seu cotidiano. E realmente ele consegue, né, resolver o problema ali da comunidade. Então, é uma dica aí de filme também para vocês, muito bacana. Então, se vocês puderem, ou quem já assistiu, vai concordar que a criatividade ali naquele caso foi realmente 1% inspiração e 99% transpiração. Isso quem disse foi Thomas Edison, né? Nós sabemos a quantidade de vezes que ele tentou, né, para poder conseguir também dar certo o objetivo dele, mas ao mesmo acontece durante a narrativa, né, desse filme, que esse personagem então luta mesmo, 1% é a criatividade dele, o restante é um trabalho duro, é muita transpiração. Froebel, ele que trouxe esse modelo de jardim de infância, né? Ele criou o primeiro jardim de infância na Alemanha em 1837. O que ele trouxe de novidade? Nós colocamos ali também, né, as crianças com as formas geométricas. O que ele trouxe, então, de novidade? Por que esse modelo, esse jardim de infância? Porque ele percebeu que as crianças não aprendiam apenas dessa forma de transmitir o conhecimento, como eu já disse, dessa educação bancária. As crianças não aprendiam, né, serem meras receptoras do conhecimento. Elas precisavam aprender com a prática, elas precisavam que, como o próprio nome do livro também já diz, uma aprendizagem mão na massa. Então, elas precisavam mesmo colocar a mão na massa para poder aprender. Então, ele fez essa mudança, né, no cenário aí da educação, né, infantil e trouxe alguns recursos e que nós veremos agora, né, alguns brinquedos produzidos por Freud, que ele trouxe inspiração para vários outros brinquedos educativos, como quebra-cabeças, entre outros, né? E esses brinquedos, o que tem de diferente neles? Porque ele traz a realidade, né? Ele traz a realidade. Então, é a partir da realidade que as crianças vão começar a desenvolver e a aprender, né? Realmente é o concreto, ele trabalha com o concreto. Então, é isso que ele trouxe a partir desses brinquedos, que é uma inspiração, até hoje, com toda certeza, para a educação. Nós vemos também a espiral da aprendizagem criativa. Então, a partir desse modelo, né, de jardim de infância, modelo mão na massa, nós temos que o Mitchell, que é o autor do livro, né, Jardim de Infância, ele traz essa espiral da aprendizagem criativa. Então, ele dá um exemplo de uma professora que conta uma história, então, para os seus alunos que acontece no castelo. Em seguida, vou colocar aqui para vocês. Em seguida, então, ela dá alguns objetos para esses alunos, tá? E ali o exemplo são objetos de madeira, mas eu trouxe esses objetos. E ela pede, então, para que os alunos continuem a história, né? Que eles deem continuidade à história e também construam um castelo com materiais concretos. Então, a partir desses materiais, eles começam a fazer a construção dos seus castelos. Eu tenho certeza que as crianças, elas têm muito mais criatividade do que eu, com toda certeza, tá, gente? Então, eles construiriam uns castelos bem mais legais, né? Com as minhas filhas, principalmente, com toda certeza. Então, primeiro, o que a professora fez? Ela contou uma história, como eu já disse. E depois, ela pediu para que os alunos imaginassem. Então, como seria esse castelo, como seriam as personagens, o que aconteceria ali dentro. Mas só imaginar não resolve. O que ela precisava, então, além da imaginação, né? O que precisa nessa espiral? Precisa também criar.
né? Então, a partir daí, as crianças começam a criar castelos, criar torres e também criar histórias, né? E depois disso, o que as crianças fazem? Elas começam a brincar, né? Ver várias possibilidades e começam a aumentar os seus castelos, umas, né, dessa maneira, outras começam a fazer castelos de maneira diferente e elas vão produzindo os seus castelos. E o que elas, nessa elaboração, o que vão percebendo? Que algumas coisas dão certo e outras coisas dão errado. Olha só. Por que não para em pé? E a partir disso, eles vão criando, recriando, né, e várias possibilidades. Que é esse momento de brincar, de explorar, né? E depois elas vão compartilhar os seus castelos e o outro grupo de crianças vão compartilhar as histórias, as novas histórias que produziram, novos cenários, né? E elas compartilham ali entre si. E depois elas vão para um momento, então, de reflexão. Por que a torre cai? O que acontece? O que leva a torre a cair? Nesse momento, então, a professora pode trazer uma imagem de outros edifícios para que elas possam observar. E o que elas vão observar? Principalmente a base, que é a base, né, de uma torre, a base de um edifício, de um castelo, ele não pode ser, né, mais estreito do que o seu topo, né? Então, é isso que acontece. Elas vão observar e elas vão e aí, depois desse processo de refletir, elas vão imaginar e fazer novas produções. E é nesse sentido que o Aspiral, ele volta e começa tudo novamente. Por quê? Por isso é um aspiral do motor do pensamento criativo. Não é um círculo, né? Ele é uma espiral, porque ela vai continuar. Então, primeiro imagina, depois cria, depois brinca, depois compartilha, depois reflete, depois imagina e começa o processo todo novamente. Além disso, nós temos também, né, as consequências de percorrer essa espiral, né? A partir de quando a criança percorre essa espiral, ela desenvolve algumas habilidades. Elas aprendem a desenvolver as próprias ideias, como vocês puderam, né, perceber nesse exemplo, testar essas ideias, experimentar alternativas, ter opinião de outras pessoas, porque trabalham em pares, né, e criam ideias baseadas em suas próprias experiências. Então, o trabalho, com toda certeza, a aprendizagem se torna significativa. Além disso, ela propicia também o desenvolvimento, né? E também refinam as suas habilidades como pensadoras criativas. Elas vão pensar, por que isso aconteceu? Poderia ser diferente? Então, elas começam também a ser criativas e ser críticas nesse processo, como pensadoras de todo o processo de aprendizagem. Além disso, nós temos os 4 P's da aprendizagem criativa. Não tem como falar de Mitchell sem falar dessa espiral e também dos 4 P's da aprendizagem criativa, tá? O Mitchell, ele faz parte dessa comunidade de Squat, né? O Squat, ela trabalha com a linguagem de programação e ali foi feito todo como se fosse um jardim de infância virtual, tá? E ele trabalha, a essência dele é trabalhar, então, com projetos. Né? O projeto. Porque precisa saber para onde vai, né? E a partir dali que se constrói bases aprofundadas, é o conhecimento, vai aprofundar o conhecimento a partir do projeto, né? É saber onde se deseja ir, né? Como vai conseguir alcançar esse objetivo. Então, precisa traçar primeiro um projeto. Depois disso, nós temos o próximo P, que é o P de paixão. Quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, nós levamos muito mais tempo fazendo aquilo. Nós temos muito mais interesse fazendo aquilo. E
Nessa plataforma, né, nessa comunidade do Squash, é isso também que eles fazem. Cada um trabalha com aquele projeto que se identifica, tá? O próximo é o trabalhar em pares. A própria criatividade, ela exige isso, né? Que seja trabalhada de forma mesmo colaborativa. Se nós pararmos para pensar dentro da nossa história criativa, tem alguns conhecimentos que foram lá, ou ideias que foram tidas há 100 ou até mais anos atrás, e que foram aproveitadas recentemente, né? Então, é isso que é o processo criativo. Você pegar algo, isso que a comunidade também de Squad faz, um pode utilizar o projeto do outro, criar e melhorar, com certeza, né? Quando nós fazemos isso, nós melhoramos muitas coisas, porque às vezes nós temos como professores práticas maravilhosas, dá muito certo na nossa sala de aula, e que se ela for também apresentada a outros professores, os outros professores podem ir até além dessas práticas, né? Então, é muito interessante essa parte do compartilhamento, tá? E de trabalhar também em pares. O próximo é o pensar brincando, tá? Então, nesse pensar brincando, o que acontece? Esse pensamento, quando você pensa brincando, você não se importa tanto com os erros. Não que você vai ser conveniente, né? Vai achar que o erro está certo. Não é isso, não é colocar o erro como certo, mas é construir a partir do erro. Então, como foi dado no exemplo, a torre caiu, né? O castelo, por que caiu? Então, vamos, a partir do erro, acertar. E é isso que traz aí o pensamento, esse pensar brincando. É você mesmo se aventurar, não ter, arriscar, né? A palavra é essa, é arriscar. E não ter medo de tentar. É isso que as crianças fazem quando são bem pequenininhas. Elas não têm esse medo de errar, como quando nós vamos crescendo, nós acabamos, né, adquirindo um pouco desse medo. E além desses 4 P's, nós trouxemos também uma frase de Albert Einstein que diz: a criatividade é a diversão da inteligência. Então, quando nós estamos criando, temos ideias criativas, a nossa inteligência, né, está se divertindo. Agora nós vamos falar também, nós colocamos, né, esse organograma que traz, de uma forma geral, alguns pontos da aprendizagem criativa, né? Como se fosse um resumo mesmo, mas a aprendizagem criativa ela é um leque e que tem infinitas possibilidades. Por isso nós colocamos ali ao lado direito um ponto de interrogação, porque você também pode, né, agregar algo ali à aprendizagem criativa. Então ela propicia a imaginação, a criação, a autonomia, o conhecimento, a possibilidade de errar e acertar, e também de compartilhar, né? E isso está bem claro nessa frase de Hugo, que diz: o presente impõe formas, sair dessa esfera e produzir outras formas constitui a criatividade. Muito legal, né? Porque quando nós saímos dessa caixa, né? Dessa caixinha que nos é imposta, que ficou famoso pensar fora da caixa, né? É que nós conseguimos, então, produzir essa criatividade, sermos criativos, né? A seguir, então, nós vemos alguns equívocos sobre a criatividade. O primeiro deles se refere a traz essa seguinte afirmação: a criatividade está restrita à expressão artística. Muita gente acha isso, né? E por quê? Porque valorizam, né, os pintores, escultores, poetas e acham que somente, né, a criatividade está somente ali. Mas, na realidade, nós vemos que todos os dias nós produzimos, nós somos criativos. Todas as profissões são criativas. Cientistas são criativos, médicos, empreendedores. Os professores não precisam nem falar, né? Utilizam a criatividade
no seu cotidiano, sem sombra de dúvidas, né? Então, esse foi um equívoco, achar que a criatividade estava restrita somente à expressão artística, né? Todos nós podemos ser, sim, criativos. Então, para tirar um pouco dessa questão assim, você é criativo, você utiliza de criatividade, nós utilizamos o pensamento criativo. Então, vamos valorizar o pensamento criativo. O próximo equívoco diz respeito a ser apenas uma pequena parte da população é criativa. Muitos dizem isso, né? Por exemplo, nós temos as pessoas que ganham o prêmio Nobel, nós temos artistas, né, que expõem as suas obras em museus que tem muito assim, né, mesmo visualização, né, que está no mundo todo, que é bastante reconhecido, né, mas essa criatividade, que uma pequena parcela da população tem, os pesquisadores, eles chamam de criatividade com C maiúsculo, grandão, né? É um C maiúsculo de criatividade. Então, é reservado para essa pequena parte da população. E o restante, né, que eu me enquadro nessa, o restante é com C minúsculo. Então, o restante da população utiliza a criatividade com C minúsculo. O que quer dizer essa criatividade com C minúsculo? Nós colocamos aqui, ó, por exemplo, um clipe. Quem fez, quem criou, né? Quem teve a ideia de criar esse clipe? Com certeza foi muito criativo. Mas quais são as formas que esse clipe pode ser usado no dia a dia? E aí, nós utilizamos o C minúsculo, nós utilizamos isso no nosso dia a dia, né? Então, o que pode ser colocado? Gente, eu não vou perguntar nem para o Ademilson, porque ele tem muitas criatividades. Pode ser utilizado para colocar, né? Lógico, comumente nós colocamos em papéis, mas pode ser colocado de diversas formas e pode ser utilizado também em outras situações. Por que não, né? Mas nós vamos ver aqui no próximo, que é bem interessante também, nós falamos, né, nesse C maiúsculo e C minúsculo, nós vamos falar que a criatividade, tem outro equívoco, que diz que a criatividade é uma ideia que surge como um raio. Vocês já viram aquele momento, né? Momento, né? Esse é o momento da criatividade. Não, olha só. Arquimedes, ele gritou o quê? Eureka, né? Ele gritou na banheira. Mas ele percebeu que podia calcular o volume de objeto de formato irregular mergulhando na água e medindo a quantidade de água deslocada. Foi isso que ele percebeu naquele momento. Mas será que foi assim, do nada que ele teve esse estalo? Outro estalo também que teve foi Isaac Newton, que ele reconheceu a natureza universal da força da gravidade quando estava sentado debaixo de uma macieira e foi atingido na cabeça por uma maçã, né? Será que eles tiveram essa ideia assim? Como aconteceu também lá no filme, será que aquele menino teve a ideia, né, de aquela criatividade ali do nada, naquele momento, né? Não foi. Eles trouxeram, para aquele momento, eles trouxeram à mente o conhecimento que eles já tinham elaborado de ciência anterior. Por isso, eles tiveram esse estalo naquele momento. Então, é um equívoco, né, pensar que a criatividade, ela vem assim como um raio. Próximo, que a criatividade é algo que não pode ser ensinado. Sim, a criatividade, ela pode sim ser ensinada, né? Mas não se trata de regras e intenções de como ser criativo, não é isso. Mas nutrir a criatividade. E aí, como diz o próprio nome do livro, de jardim de infância. Por quê? Porque é como se fosse um jardim onde o jardineiro rega todos os dias as suas plantinhas. E o que acontece com as plantinhas? Elas florescem. E elas florescem por si só. O jardineiro apenas, né, teve o trabalho ali de regá-las, certo? Então, nós também podemos criar esses momentos, né, para que um ambiente no qual a criatividade floresça. Nós podemos também nutrir essa criatividade nos nossos
alunos, né, nos aprendizes, mas nós temos que ter em mente que nós temos que ver o ensino como um processo orgânico e interativo. Isso é muito importante. E agora, então, para finalizarmos sobre a criatividade, nós temos alguns pontos também. O primeiro deles fala sobre o esforço. Então, a criatividade, ela não vem assim do nada. Ela tem todo um esforço, um estudo para que se chegue realmente àquele processo criativo, né? Então, percorre toda aquela espiral, com toda certeza. O próximo, ele fala sobre a investigação sistemática. Então, é um processo que o tempo todo precisa estar estudando, precisa estar conhecendo, precisa estar aprofundando, para que se chegue realmente a essa criatividade tão desejada, né? O próximo ponto é a experimentação. Então, como que nós vamos saber se dá certo, se dá errado? Experimentando. No nosso dia a dia, nós vemos muito bem isso nas nossas cozinhas, né? Às vezes nós experimentamos uma receita, procuramos até seguir ali o passo a passo, mas às vezes não dá certo. Como que nós sabemos se vai dar certo ou não? Experimentando. Então, a experimentação é muito importante. E a curiosidade, né? Vocês percebem que quem é curioso, né, consegue aprender e descobrir coisas novas o tempo todo, porque o tempo todo ali está procurando conhecer algo novo, né? Então, a exploração, a criatividade, a curiosidade, elas faz parte de todo esse processo criativo. E é isso, então, que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre a aprendizagem criativa. Agora, o professor Ademilson vai falar um pouquinho sobre essa aprendizagem criativa na prática. Professor Ademilson, como é que se dá essa aprendizagem criativa na prática dos professores? Olá, eu sou o professor Ademilson e darei continuidade. Vou explicar, né, para Berenice, né, Berenice, a Berenice e todos os nossos ouvintes, como que isso pode acontecer na prática. Pode passar. Então, vamos lá. Na perspectiva dos projetos, apresento 2 exemplos que foram desenvolvidos em épocas e contextos diferentes. Um de maneira presencial e outro remotamente em plena pandemia. O projeto, primeiro aí, é o projeto Poetas do Futuro, que foi desenvolvido pela professora Mônica Inácio Prestes, com os alunos do 5º ano da Escola Municipal Professor Virgílio Alves, em março de 2010, num panorama presencial. E o segundo é o projeto do Quinto das Ideias, desenvolvido pelo professor Fernando Augusto, com os alunos do 5º ano CIE, na Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, de forma remota. E por que trazer 2 experiências, uma de 2010, outra de 2021? O objetivo é traçar um paralelo entre as 2 situações e refletir quais metodologias, recursos e intervenções foram utilizados no ensino presencial e que podem ser empregadas, adaptadas ao ensino remoto. Ou seja, o que deu certo lá com a professora Mônica, na realidade dela presencial em 2010, e que agora podemos retomar, reinventar em tempos de pandemia. Quais estratégias foram utilizadas no ensino presencial e agora no remoto? É importante envolver os alunos, permitir a interação, a produção, a resolução de problemas e possibilitar uma aprendizagem significativa, pois isso é o ingrediente da aprendizagem significativa e criativa. O projeto no Quinto das Ideias. Então, o projeto no Quinto das Ideias, né? Ele foi elaborado, desenvolvido pelo professor Fernando Augusto, que leciona desde fevereiro na escola
Municipal, professor Licurgo de Oliveira Bastos. Ele é formado em administração, pedagogia e artes visuais. E também, né, nesse período, o docente reinventou-se, acreditou no potencial dos alunos e oportunizou a eles um momento de interação e aprendizagem interativa. Próximo. E como que aconteceu esse projeto? O projeto surgiu quando o professor Fernando foi à internet pesquisar poemas para suas aulas e encontrou um poema que foi escrito por um aluno há 15 anos atrás. Ele imaginou como seria para o aluno ver seu texto hoje imortalizado na internet ou mesmo em um livro. E essa situação o encantou e o motivou a pensar que seus alunos também poderiam ser autores e imortalizar os seus registros. Ou seja, os alunos do outro professor também poderiam ser protagonistas. Aproveitou o trabalho com o Gênio Poemas, né? Ele aproveitou que eles estavam trabalhando no Gênio Poemas, solicitou a cada aluno que escolhesse um tema, escrevesse em um papel, fotografasse e compartilhasse com ele. Então, os alunos trabalham no grupo do WhatsApp. Os alunos, motivados e incentivados pelo professor, produziram os poemas e encaminharam no grupo de WhatsApp da escola. O professor fez as intervenções com os alunos, o que possibilitou rever a escrita e melhorar o texto, estruturando como um poema. Por quê? À medida que as crianças iam escrevendo, eles não tinham ainda a noção dessa estrutura do poema. Eles iam escrevendo em forma de prosa e com a intervenção do professor remotamente, né, fotografando, encaminhando, ele foi dando forma ao texto, nesse processo de revisão, né, que a gente tanto fazia no presencial e que agora também foi possível fazer remotamente. Os alunos se envolveram e participaram da produção. Mesmo remotamente, com a motivação do professor, conseguiu envolver não só os alunos, como também as famílias. Aos poucos, a quantidade de alunos que participaram foram aumentando, até chegar à produção de 66 poemas, 67 alunos que o professor possui. Então, foi assim, começando e os alunos foram participando e todas as duas turmas tiveram êxito na participação. Após idas e vindas, os poemas foram finalizados. O professor divulgou o livro em PDF e também disponibilizou a versão digital no Calamel, que é também uma sugestão, né? O Calamel, que você pode publicar os livros de maneira digital. Mas por que esse trabalho foi possível? Pelo suporte da escola para o desenvolvimento do projeto. A escola deu um respaldo para o professor. Pelo engajamento dos alunos e a participação das famílias. E também, uma coisa muito importante, professor, pelo olhar atento do professor Fernando para a sua realidade, que acreditou no potencial dos alunos. Temos aí, né, apresento para vocês, um poema produzido em processo de revisão e intervenção, com a letrinha das crianças, né? Fez em casa, fotografou, compartilhou no grupo do WhatsApp do professor e as intervenções foram acontecendo. Próximo. Temos aí já um produto final do projeto, o livro, né, publicado, e aquele poema já revisado, organizado. E nesse contexto, o projeto atendeu o objetivo de engajar os alunos com o conteúdo da aula, desenvolver a resolução de problemas e construir um conhecimento de forma ativa, além de envolver as famílias. E na sua realidade, professor, quem está nos ouvindo, com a sua turma, é possível implementar alguma prática de aprendizagem criativa? O que é possível aí na sua realidade? Próximo. E para que isso aconteça, para levar a aprendizagem criativa para dentro da sua prática, é necessário o quê? Planejar. Mas o que vem a ser planejamento? Planejamento é um momento essencial
para pensar nas metas, definir os objetivos, as habilidades, as prioridades, as estratégias, ou seja, onde eu quero chegar, né? Que caminho eu quero ir, em que direção e quais as decisões também que eu preciso tomar. E no momento dessa grande ação, porque o planejamento é uma grande ação, é um grande pensar. Lembra lá também na espiral que a Berenice veio explicando, né? Naquele grande momento de imaginação, de pensar. O que considerar? Primeiro elemento, realidade. Onde estamos? Então é importante, é fundamental, nesse momento, pensar quem são os meus alunos e como me comunico com eles nesse momento de pandemia. É preciso pensar nos alunos que participam. Então, nós temos três realidades. Nós temos alguns alunos que participam de maneira assíncrona, ou seja, aliás, de maneira síncrona. Aqueles alunos que estão participando em tempo real, pelo Google Meet, pelo Zoom. Então, com esses alunos, é possível algumas intervenções e alguns encaminhamentos. Eu tenho alguns alunos que participam de maneira assíncrona. São aqueles alunos que estão nos grupos de WhatsApp, ou no Facebook, ou em outra plataforma que a escola escolheu, porém, eles assistem às aulas em outro momento. Às vezes, quando a mãe chega do trabalho, ou o pai, né, não está em tempo real. E nós também temos outra realidade daqueles alunos que o único elo entre escola e a família são os cadernos e as atividades impressas. Então, eu preciso pensar, né? Que estratégias vou utilizar para cada grupo? Outra questão importante, finalidade. Onde queremos chegar e o que queremos alcançar? O que o meu aluno já sabe? O que o meu aluno ainda precisa saber? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para levantamento desses dados? Como que eu sei o que o aluno já sabe? E como que eu posso saber aonde eu quero chegar? Então, nós temos ali o ponto de partida, que são os conhecimentos que as crianças trazem, os conhecimentos, saberes do cotidiano, são pontos de partida. De chegada são os saberes elaborados, os conhecimentos científicos, né? que é o objetivo da escola. E, por fim, a mediação. Como iremos conseguir e de que forma? Que recursos, estratégias metodológicas eu vou utilizar para cada grupo, pensando no grupo síncrono, assíncrono e aqueles grupos que estão somente nos cadernos. É possível, professor, elaborar um planejamento único para todos? Será que só um planejamento único dará conta dessas três realidades? Vamos ver? E nesse momento, a pergunta que vale ouro. Como organizar o plano de aula relacionando o referencial curricular, o referencial curricular circunstancial, também chamado de RCC, os cadernos base e aprendizagem criativa. Como será que fazemos isso? Pensando nas necessidades desse tempo, a CEMED, elaborou, pensando nas necessidades desse tempo, a CEMED, considerando o referencial curricular, elaborou o referencial curricular circunstancial, que possibilita aos professores retomar os objetos do conhecimento e as habilidades do ano anterior e também apresentar os objetos do conhecimento e as habilidades do ano corrente. E conhecer o funcionamento do RCC é muito importante. Na formação anterior, nós discutimos sobre ele. Que tal retomar? Próximo. Pautado nos objetos do conhecimento e nas habilidades do RCC, foram elaborados os cadernos bases que objetivam servir como norte para o seu trabalho, professor. Cabe a você planejar as suas aulas, uma vez que os cadernos bases só apresentam atividades. A partir das necessidades da turma, é importante elaborar atividades complementares, sempre pensando nas retomadas e nos avanços. Então, o caderno base, ele só apresenta atividades. Então, assim, o que eu preciso pensar?
Se o caderno base está muito avançado para o nível dos meus alunos, eu preciso preparar atividades complementares que dão esse suporte. Se o caderno base está muito, aliás, os meus alunos já dão conta desse conteúdo, eu posso elaborar atividades complementares que vão levá-los além. E também, né, com o propósito de manter e ampliar a qualidade do ensino e aprendizagem, a CEMED elaborou um plano de organização e recomendações para a recuperação da aprendizagem. Eu acredito que todos já devem ter visto, que é um guia, né, um norte para você, professor, fazer essas retomadas e esses avanços sempre que necessário. Próximo. Pensando na dinâmica que o processo de ensino e aprendizagem requer, é preciso pensar como que eu vou estruturar o meu fazer pedagógico. Como que eu vou organizar isso? Então, eu trago para vocês 3 modalidades organizativas: o plano de aula, projeto e sequência didática. E é importante destacar que dentro de um plano de aula eu posso ter um projeto. Dentro de um projeto, eu posso ter uma sequência didática e também posso ter uma sequência didática dentro do projeto. Vamos ver sobre o plano de aula? Plano de aula, né? Velho conhecido dos professores, instrumento na qual o professor aborda de forma detalhada as atividades que pretende executar, assim como a relação dos meios que ele utilizará para a realização das mesmas. Então, o plano de aula é onde eu vou efetivar aquilo, né, que eu pretendo executar e como executar. Próximo. E no plano de aula, o que considerar? Primeiro, quais objetos do conhecimento, quais habilidades? Os objetos de conhecimento e as habilidades, elas estão descritas, relacionadas no referencial curricular e também no referencial curricular circunstancial. Também nos gabaritos do caderno base, nós apresentamos essas habilidades e esses conhecimentos. Então, já estão lá para vocês. O próximo, o que considerar? Vamos ver. O que o aluno já sabe e o que ainda precisa conhecer, que eu já falei, né? O ponto de partida e o ponto de chegada. Por isso que é importante realizar atividades, professor, diagnósticas antes, durante e depois. O próximo passo: como será a articulação dos conteúdos entre as áreas do conhecimento? E aí eu coloquei entre parênteses, quando possível. Então é importante eu perceber, é possível fazer um trabalho interdisciplinar? É possível relacionar as áreas do conhecimento? Né? Porque, às vezes, na tentativa, na ânsia da gente integrar as coisas e relacionar, criamos situações empobrecidas como Princesa Isabel vai à feira. Imagina a Princesa Isabel indo à feira, né, comprando as coisas, porque o conteúdo é de história e eu preciso trazer, né, o contexto do comércio. Ou o tema é Páscoa, e aí eu vou criar uma situação de matemática. Jesus pegou o pão, dividiu em 4 pedaços e deu um quarto para seus discípulos. Então, cria uma situação empobrecida e forçada, que não contribui para ampliar os conhecimentos dos alunos. E a próxima etapa: como ampliar os conhecimentos, estratégias e recursos. Lembram dos 3 grupos que eu falei? Síncronos, assíncronos e os alunos que estão somente nos cadernos? Como possibilitar que cada grupo desenvolva e amplie seus conhecimentos? Vamos lá? Para isso, pode acontecer as atividades complementares e também as diagnósticas, mas com quais objetivos? Aquilo que eu falei, né? Eu vou elaborar atividades complementares, né? Com que finalidade? E, por fim, a avaliação. Quais instrumentos avaliativos, em que momentos? Coerência com as habilidades. E eu destaco aqui, professor,
professor, que a avaliação é o processo, né? Geralmente nós falamos que a avaliação é o processo, que ela é contínua, né? E toda aquela coisa, as coisas que nós professores falamos. Mas o dia, se o aluno de repente não o meu aluno é avaliado 29 dias e faltássemos um dia. E quando nós fôssemos receber, nós não tivéssemos salário. O que aconteceu? Mas eu trabalhei, só faltei um dia. Então, se a avaliação é contínua, né, eu preciso repensar os instrumentos, né, e lembrar que a avaliação deve estar colada à aprendizagem. Próximo. E para isso, eu trago uma sugestão. Professor, seja qual for o modelo que você adotar na sua escola, alguns elementos precisam conter nesse plano de aula. Área do conhecimento, práticas de linguagem, campos de atuação é específico da língua portuguesa. Unidades temáticas são os famosos eixos, né? Matemática, história, geografia e ciência. Objetos do conhecimento, conteúdos. Habilidades estão relacionadas aos objetivos. Situação didática, metodologia, recurso e avaliação. Não podemos esquecer das realidades. Os grupos que eu já falei para vocês. É possível fazer um planejamento que dê conta para todo mundo? Então, fica pensando, pense nos grupos que eu já falei. Próximo. E eu trago para vocês uma atividade do caderno base do 5º ano, que traz um poema concreto. Leia o poema concreto e responda as questões de 1 a 8. Não importa qual seja a atividade, se é do caderno 2, 3. O importante são os encaminhamentos que eu trago aqui e que vocês devem ter outros. Então vamos lá, vamos conhecer esses encaminhamentos? Primeiro ponto, motivar os alunos. A Berenice falou da paixão. Então, no tempo de pandemia, primeira coisa, nós precisamos estar motivados. São tantas coisas ruins acontecendo, então as crianças estão perdendo o prazer por estudar e os professores também estão cansando. Então, como motivar os alunos? É possível utilizar slides ou um vídeo curto para apresentar outros poemas, né, para que as crianças possam perceber a diferença entre linguagem verbal e não verbal, ou seja, repertoriar esses alunos. É possível usar um avatar, uma animação, um fantoche, né? Lembrando daqueles 3 grupos, porque se eu tenho aluno síncronos e tenho aluno assíncronos, são possibilidades, mas para aquele aluno que só tem atividade impressa, quais são as possibilidades? Vamos ver? Podemos explorar o texto. Trago aqui algumas sugestões. O que vocês veem é um texto? Qual é o gênero textual? Como ele pode ser lido? Qual é a sua função social? Que mensagem ele transmite? Próximo. É possível explorar as questões, acompanhar os alunos, solicitar que dentro do possível compartilhe as respostas, dar devolutivas, explorar o gênero, as características e afinidade. Tudo isso de acordo com a sua realidade. Vamos lá? E podemos também, né, propor atividades complementares, que já falei, de acordo com o nível da turma, de repente propor uma produção de outros poemas, como fez o professor Fernando, produzir e compartilhar um livro virtual, um e-book, né, dentro das possibilidades. Próximo. Agora, eu vou falar da segunda modalidade, que a Berê já falou um pouquinho, sobre os projetos. Então, os projetos é uma metodologia já consolidada, né? Nós temos aqui, e o projeto ele tem algumas etapas. E, na sua realidade, você pode adaptar. Então, a pergunta motivadora, uma situação, um problema, uma aula, né, uma questão mobilizadora, um ponto de partida. Então, o professor vai lançar esse ponto de partida. Depois do desenvolvimento, né, um momento de interação, né,
de avaliação, eu trago até uma imagem de um cozinheiro aqui, porque a avaliação ela precisa ser vista nesse contexto. Quando eu coloco um arroz para cozinhar, por exemplo, eu coloco o arroz, aí eu vou colocando os temperos ali e vou ao longo, né, provando o arroz ou a comida. Se eu coloco determinada alimentação ali para cozinhar, tampo e saio, quando eu volto para abrir, às vezes não dá mais tempo para intervir. Já queimou, já estragou. Então eu vou acompanhando esse processo. Eu vou, né, vendo se tem mais sal, menos sal, tem que colocar mais água. Então, a avaliação é acompanhar o aluno. E, por fim, nós temos um produto final. Vamos lá? Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela prioriza a organização com cronograma, etapas e finalidades definidas, o que gera segurança para o aluno. Então, os alunos do professor Fernando já tinham a sequência. Então, assim, eu vou escrever poemas para ficar aqui, ou eu vou escrever poemas para declamar, para publicar. Então, quando eu tenho um destino, eu fico mais motivado. Porque o gênero textual poema foi feito para declamar e não ficar copiando ou tirando verbos, advérbios. Não que isso seja proibido. Estimula o trabalho em grupo, o que promove a troca entre os estudantes e diminui a sensação de isolamento. Então, na pandemia, por que os projetos estão dando um boom? Por quê? Mesmo isolados, nós podemos, através da tecnologia, né, fazer essa interação. E os projetos contribuem com isso. Vamos lá? O projeto aumenta o engajamento dos alunos na realização das tarefas, possibilita, como eu já disse, o desenvolvimento das competências e habilidades socioemocionais definidas pela BNCC, que a Berenice apresentou lá no início. Vamos lá? E, né, como exemplo, apresento uma possibilidade de projeto que está sendo vivenciado por alunos do 5º ano da professora Carmen Lúcia. Trata-se do projeto Leitura de Poemas e Algumas Prosas de Escritores Sumatogrossense. A professora Carmen Lúcia Dias de Andrade Santos trabalha há 15 anos na escola na escola municipal, professora livre inciso, é formada em pedagogia, graduada em psicopedagogia, mestra em educação, poetisa, escritora e canoísta. Próximo. Para falar mais do projeto que está dando o que falar, ninguém melhor do que a nossa maravilhosa professora Carmen Lúcia. A professora Carmen também é autora e coautora de várias obras, inclusive ela lançou o livro Lilica, a Galinha Árvore, e que no ano passado nos abrilhantou, participando da gravação na TV Reme, né, fazendo a contação de história. Quem quiser ver todo esse encantamento da professora Carmen, poderá ir no YouTube ver essa gravação. Agora, a professora Carmen falará um pouquinho do projeto dela. Vamos ouvir? Olá, muito feliz em contribuir com o curso Aprendizagem Criativa e o Fazer Pedagógico da Secretaria de Educação do município. Sou a professora Carmen Lúcia, trabalho com o 5º ano na Escola Municipal Professora Oliva Enciso. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de um projeto que eu estou desenvolvendo com a minha turma, que chama-se Projeto de Leitura de Poemas e Algumas Prosas de Escritoras e Escritores Sul-Mato-Grossense. Como que surgiu essa ideia de trabalhar os nossos escritores e escritoras? Seguinte, os nossos livros didáticos quase nada trazem sobre os escritores regionais. E eu vejo uma necessidade deste conhecimento dentro da escola. Mas um projeto em plena pandemia, onde as crianças estão em casa, muitas vezes não têm o acesso à tecnologia? Sim, por que não? Por que não nós, professores, reinventarmos a maneira de ensinar e de aprender? Por que não? E foi isso que eu fiz. Reinventei as nossas aulas através deste projeto. Eu acredito muito nos projetos.
Os resultados são muito bons. Como eu fiz isso? Liguei para várias escritoras inicialmente, os escritores virão depois. Liguei para várias escritoras, falei do projeto e gentilmente, prontamente aceitaram participar. Cada dia eu apresento uma escritora. Elas gravam vídeos, falam de suas obras, falam da criação poética, como que isso acontece na vida do poeta. Como que vem essa inspiração? De onde surge a inspiração? Falam de suas obras, declamam alguns poemas ou leem alguma prosa poética, se apresentam e logo depois eu passo para os alunos de 7 a 10 poemas ou prosa poética dessa autora, dessa escritora do dia, para que eles leiam, que eles se identifiquem com o poema que eles mais gostarem, eles têm essa liberdade de escolher entre 7, 10, até 12 poemas. Eles têm a liberdade de escolher qual poema ele mais se identifica. Ele faz o registro desse poema em seu caderno, prepara e grava um vídeo e manda no nosso grupo do WhatsApp, que é por onde nós estamos ministrando as aulas. Nessa gravação, o que eu, professora Carmen Lúcia, observo em nossas alunas e alunos? A postura, a entonação, a dicção, a beleza da arte de declamar. Como eles fazem isso? Não é uma leitura, ler por ler, é ler com vida. Um poema, uma prosa poética, você tem que colocar vida. Como em tudo na nossa vida tem que ter vida. E eles não se importam em gravar 1, 2, 3 vezes, através das minhas orientações, melhorando o perfil, né, a performance deles nesta gravação. Os resultados têm sido muito bons, muito. Já apresentei para os alunos a poetisa e escritora Eva Vilma. Ela tem vários livros já escritos, dentre eles livro infantil, que ela lançou recentemente, chama-se Ela É, e outros livros de poemas. Também Nena Sartre, uma grande escritora, nossa, já foi apresentada aos alunos. Apresentei-me a eles. Qual foi a surpresa? Em saber que eu, professora Carmen Lúcia, sou escritora. Ficaram muito felizes. Tivemos também a apresentação da escritora Tânia Souza. Escreve muito para criança, mas também poemas, prosa poética. E já temos muitos outros poetas e escritoras que já fizeram as gravações para os nossos alunos e alunas. Pretendo ir até o final de abril com este projeto. Se precisar, vamos estender mais. E a segunda parte dele será o desenvolvimento do aluno, a criação poética do aluno. Por que eu comecei apresentando os poetas? Para eles sentirem como é um poeta, como que ele escreve, como que vem a criação dele. O que é poesia dentro de um poema? O que é poesia dentro de uma prosa poética? Entenderam? Isso é muito importante que os nossos alunos saibam o que é uma poesia dentro de um poema, dentro de uma prosa. Conhecer como que cada uma dessas escritoras e escritores criam as suas obras. Como que nasce isso? Para incentivá-los a escrever os seus poemas depois, que será nossa segunda parte do nosso projeto. Acredito que em maio nós já vamos desenvolver essa segunda parte. Estou muito feliz com o resultado de tudo. Todos os dias, a participação da turma do 5º ano, eu diria a vocês que está em torno de 80% a 90% a participação. Das 7 às 11 da manhã, a participação é muito grande. Isso tem me deixado muito feliz. Mas não é só, gente, não é somente o projeto. Nós temos as aulas, nós usamos
os nossos textos, né, o nosso caderno de atividades. O projeto é segunda, quarta e quinta, das 7 às 8, a apresentação dos poetas, das escritoras e escritores. E quando eles terminam as atividades, a partir das 10 da manhã, começam as apresentações, as gravações dos vídeos e o envio no grupo. É isso. Estou muito feliz com o resultado, com a leitura, com a entonação, com a maneira como o projeto foi bem aceito pela família, pela escola e pelos nossos alunos e alunas. O resultado está sendo muito bom. Incentivo a ler, incentivo a escrever, a declamar. E o incentivo maior, sentir aquilo que você está falando. Você passar para aquele que está lhe ouvindo, vendo o sentimento da poesia. Que não é ler por ler, conforme eu disse. Passar o sentimento através da voz, do gesto, do olhar, da pausa, da entonação, viver o poema. E passar esse viver poema para aquele que lhe ouve, que lhe vê. Nós temos que ter vida dentro da gente. E passar isso para os nossos alunos. Sempre. Agradeço a oportunidade. Espero em breve estarmos juntos novamente. Se vocês quiserem saber um pouco mais deste projeto, podem entrar comigo, em contato comigo. Já foi passado para vocês os meus contatos. Ficarei muito feliz em contribuir com vocês, professores, professoras, coordenadores, coordenadoras. Muito obrigada e até uma próxima vez. Desse projeto, né? E agora, pessoal, para abrilhantar nosso encontro, a aluna Mariane Vitória Macena, da Escola Municipal Professora Levi Ciso, representará o 5º ano, apresentando uma amostra do projeto relatado pela professora Carmen Lúcia. Vamos lá com a Mariane? Eu sou Mariane, do 5º ano B, da professora Carmen Lúcia. De Tânia Souza. Intensidades. Carrego no olhar essa febre que se quer verbo, até que eu me encontre no vento e vertigem do ser. De Eva Vilma, Mataram Teresa. Tanto que quebrar correntes, juntar os cacos, resgatar as crenças, reaver essência, mais Teresa jaz. A fome de vida interrompida antes de ser saciada. De Carmen Lúcia, Cativar. Cativar, criar laços. Laços sem nó, prisão sem grades. Liberdade. De Nena Sartre, Pedras. De onde vem este seu apreço por pedras? Como assim? Eu percebo que sempre que você tem uma oportunidade, vai a uma feira de artesanato e prioriza as barracas que vendem pedras. Eu gosto de pedras, porque são brutas e podem ser lapidadas e se tornarem joias raras. Você se refere às pessoas quando fala em lapidar pedras? Então, vamos lá, né? Que projeto maravilhoso. E na sua realidade, o que é possível fazer? É possível reinventar e buscar formas de envolver os alunos? Na sua escola, o que é possível fazer? Seguindo a linha do papel da escola na aprendizagem criativa, ninguém melhor do que Rubem Alves para nos convidar a uma reflexão. Então, vamos lá. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são... Pode voltar, fazendo um favor? Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os alunos desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.
Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer. Porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. Rubem Alves. Então, nesse momento, é hora da gente encorajar tanto os alunos como os professores. Vamos lá. Próximo. Em continuidade à apresentação das 13 modalidades, falarei brevemente da sequência didática. Apresenta um nível progressivo de atividades, possui etapas de melhor duração, né? E cada etapa prepara a turma para outra etapa. Na sequência, é importante destacar, pessoal, que a sequência didática, né, também pode fazer parte de um projeto. Vamos lá? Então, na sequência didática, nós podemos ter atividades permanentes. O que são? Pode ser diária, semanal ou quinzenal. Exemplo, em atividades de leitura, são aquelas atividades que lá presencialmente já aconteciam e que agora remotamente, será que podem acontecer? Exemplo, a leitura feita pelo professor, a leitura escrita, a produção pelos alunos. Vamos lá, o que mais? Atividades independentes. São pontuais e servem para consolidar os conhecimentos já adquiridos, seja na forma de uma produção ou de um momento expositivo para a sistemação de conhecimentos estudados. Ou seja, as atividades independentes, elas servem para sistematizar e aprofundar. Tanto as atividades independentes como as atividades permanentes, elas podem fazer parte de um projeto. Organizar um quadro de rotina facilita na hora de distribuir essas atividades. Vamos lá mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. E, né, na sequência, nós não poderíamos falar, né, retomar sobre a questão da sequência didática interdisciplinar. Em outras formações, nós já falamos. E o caderno base, ele traz, né, ele é temático, então ele traz uma possibilidade interdisciplinar. Por exemplo, o caderno 2 do 5º ano, o tema é Povos e Cultura, Meu Lugar no Mundo. Então, traz possibilidade de trabalhar com a geografia, com a língua portuguesa, com a história e, né, com outras áreas. Eu elenquei alguma coisa aqui, né, alguns conteúdos, mas é possível também elencar outros, né, você, professor. Próximo. E para finalizar, né, seja na modalidade que você escolheu, planejamento, sequência didática, ou plano de aula, aliás, né? Plano de aula, sequência didática ou projeto, é importante considerar alguns aspectos. Análise. Análise cuidadosa dos conteúdos específicos dos objetivos a serem atingidos, pois evita a superficialidade. A análise dos conteúdos é essencial para verificar a possibilidade de efetivação de uma prática interdisciplinar. Então, o importante, qual é o papel da escola que a Berenice falou? É sistematizar o conhecimento. Então, eu tenho que tomar cuidado, planejar, elaborar, organizar, seja a forma que eu escolhi, para que não fique superficial o conteúdo. A outra etapa, por favor. Sistematização. Os conteúdos específicos das áreas do conhecimento precisam ser sistematizados para que seja efetivo o processo de ensino e de aprendizagem. Então, a sistematização é importante, né? Porque não é só ficar, né? Eu preciso, né, declamando. Você viu que a professora falou? Que além da declamação, tem outros conteúdos trabalhados. Por isso que nós temos o referencial curricular, que trazem os objetivos, os objetos de conhecimento e as habilidades. E, por fim, uma etapa importante, que é a flexibilidade. Exige uma flexibilidade no momento de execução e a partir da avaliação feita do que foi planejado, pois a interação pedagógica influencia diferentes formas de encaminhamento do professor. Ou seja, a flexibilidade
é uma palavra-chave nesses dias, né? Então, ser flexível diante, quem são os meus alunos? Qual a faixa etária? Como eu estou me comunicando com ele? Qual grupo ele pertence? É o síncrono? É o assíncrono? Ele tem só o caderno? E pensando também, gente, nessa família, nesse contexto, não é? E por fim, finalmente, esperamos ter contribuído com o fazer pedagógico de quem nos assiste. Em nome do professor Fernando Augusto e da professora Carmen Lúcia, parabenizo a todos os profissionais da educação que têm impactado a nossa realidade, a nossa rede e têm levado, nesses tempos tão difíceis, educação para os nossos alunos. E também, em nome da aluna Milene, parabenizo a todos os alunos da grande família Remy pelos esforços empreendidos. Também não poderia deixar os agradecimentos por toda essa equipe que nos assessora, intérpretes, assessores, né, tecnológicos, né? E vou deixar uma frase para vocês. A criatividade é a arte de conectar ideias. Conecte-se, né? Vamos conectar. Agradecemos a sua participação. Um abraço.